Boa noite, pessoal. Boa noite, meu povo. Hoje é uma noite que faz tempo que eu coloquei aí a chamada e acabei não conseguindo gravar. E eu vou falar sobre os guardiões. Quem são os guardiões? Vou fazer uma explicação bem para pessoas que nunca tiveram contato com guardiões, não sabem realmente o que é. E tem pessoas que acham que sabem e às vezes não sabem. Bom, às vezes nas religiões, às vezes as pessoas nem sabem quem são os guardiões, acham que é uma coisa e às vezes é outra. E isso ficou muito mistificado e isso não é legal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rômulo Pérez e eu trabalho com terapias, eu trabalho também com a força dos guardiões, trabalho com a Quimbanda, Umbanda, só que tudo isso de uma forma universalista, tá? Ou seja, sem o vínculo, sem o dogma religioso. Eu utilizo a força, né, dos orixás, utilizo a força das entidades, mas isso numa relação realmente sem ser uma relação de, de escravização a um dogma. Precisa ser assim, escravização às entidades, né? A gente trabalha de uma forma livre, porque a egrégora que eu trabalho assim. E eu respeito as outras formas de trabalharem, mas eu estou trazendo a forma como eu faço. Bom, trabalho com magia, de N formas, tá? E, e aqui esse canal realmente é para conversar sobre essas coisas. E hoje, boa noite, Aninha. Hoje eu vou falar sobre os guardiões, uma explicação mais para quem não tem contato, né? Para quem não sabe. E é um vídeo que faz horas que eu estou para gravar. Então, os guardiões são trabalhadores, né? Que mantêm, trabalhadores espirituais, que mantêm a ordem, né? Nesse caos todo, que é o que a gente vive aqui. Ou seja, como é que eu vou explicar de uma forma bem palpável? Ou seja, eles são executores da lei, das leis. Mas tem os que trabalham fora da lei também. Vamos lá, vamos explicar. No plano físico, nós temos quem são os executores da lei? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Exército, Polícia do Exército, e assim vai. Segurança privada, abaixo lá da militar, segurança privada. Então vocês vejam que há uma hierarquia, né? E todas elas trabalham para manter a ordem de alguma forma. Agora, então, existe até agora eu falei todas dentro da lei. Beleza. Aí fora diz tem os seguranças, né? Continua dentro da lei. Seguranças privadas, né? As empresas de segurança privada. O segurança aquele que cuida carro na esquina, o segurança de festa, o cuidador de carro. Tudo isso é para manter a ordem, né? São trabalhadores que colocam, vamos dizer, que colocam sua vida a dispor de cuidar as coisas, cuidar as pessoas, não deixar que outras pessoas ultrapassem limites, certos limites. Mas também tem aquelas milícias, né? Tem os guardiões do crime organizado, não é? Então são que já não responde às leis, a outra lei, a lei que rege, vamos dizer aqui, não estou falando no plano terreno. Existem as leis aqui, no plano terreno, e aí as milícias, o crime organizado, isso tudo são. E ali tem segurança, eles têm segurança, sempre tem uma hierarquia, né? Tudo isso são hierarquias, tá? E nesse mundo, nesse universo, isso no plano espiritual é igualzinho. É igualzinho.
Tá? Eu vou explicar bem sobre o que são os Exus, eu vou explicar bem o que são as pombagiras e os papéis que eles executam, né? Eu não vou explicar todas as hierarquias de Exus e pombagiras, porque não tem sentido para nós aqui no plano físico. Não cabe a nós diferenciar por hierarquia. Porque o que a gente diferencia, a gente se conecta conforme a nossa vibração. E eu vou explicar o que é um quiumba, o que é um guardião de verdade. Tá? Bom, então só que a gente percebe que nesse movimento, querendo ou não, é uma certa lei do mais forte, né? Ou seja, o que tem mais poder. E existe uma hierarquia natural. Dentro de cada departamento, né? Dentro de cada segmento e no âmbito global. Uns respeitam os outros por quê? Pelo poder, pela hierarquia natural, pela força. Né? No plano espiritual, a mesma coisa. Então vamos lá. Então quem são os guardiões, os Exus, as pombagiras? São guardiões que cuidam pessoas. Então a gente vem com... vai reencarnar o Rômulo lá? Então vai ter o fulano e a ciclana, né? Um casal, um guardião e uma guardiã, que são os responsáveis principais por essa encarnação dele. Claro, subalternos a ele vai ter trocentos, depende do que o Rômulo, esse espírito, vai realizar na Terra. Depende da importância dele. Quanto mais importante, mais guardiões tem. Bom, por que eu estou falando guardiões? Porque Exu é uma palavra que vem, se não me engano, do Yorubá, e é uma palavra ligada à religiosidade. Como eu trabalho com uma forma universalista, eu sempre tento desvincular das religiões, tá? Então eu chamo de guardiões. Para mim são guardiões, que são irmãos meus, né? Os que andam comigo, que trabalham junto comigo, que a gente, né, que me cuidam, são irmãos. Mas a gente briga também. Bueno, então o que eu quero dizer? Existe uma hierarquia no plano espiritual. Existem guardiões que seguem uma certa lei, né, a lei maior, e tem guardiões que são fora da lei. Então, todos os guardiões que vão num terreiro, que recebem charuto e bebida, são guardiões fora da lei? Não. Cada terreiro é um universo, cada lugar é um universo. Cada médium é um universo. Cada médium abre uma porta conforme a sua ética, a sua moral, a sua energia. Então, ou seja, eu vou atrair espíritos conforme que eu vibro. Então existe aqueles espíritos que se chamam às vezes chamam-se de quiumbas, né? Tem até alguns, né, que trabalham e se dizem, eu sou o Exu fulano. Ou seja, às vezes eles vêm, às vezes estão se chama de exunização, né? Estão recém entrando para as falanges de, vamos dizer, de 7 encruzilhadas. Eu sou Exu 7 encruzilhadas. Às vezes ele nem é um Exu guardião de lei ainda, porque ele recém está querendo se virar um guardião de lei. Ele ainda trabalha para quem paga, tipo, ele ainda está preso às vezes aos vícios. Então, às vezes ele não é um Exu de lei. E ele se apresenta às vezes num terreiro como se fosse um guardião de lei, e ele está lá sugando energia, pegando energia do tabaco, pegando energia do... E também às vezes pagando, ele faz alguns serviços também que ajudam pessoas, não só que prejudicam. Os guardiões superiores estão atentos a esses espíritos. Eles estão vendo que, às vezes, aquele espírito é necessário dar algumas oportunidades e eles começam não só a fazer trabalhos negativos, começam a trabalhar para a luz. E daqui a pouco eles realmente chega o dia que eles são, vamos dizer, convidados a trabalhar. Tu não está afim de trabalhar aqui, ser protegido pela lei? A lei chama a lei maior, né? Então, ou seja, os guardiões de lei, eles fazem valer, são executores da lei do karma. Tá?
Então eles têm conhecimento profundo, são seres antiguíssimos, com conhecimento milenar. Existem Exus naturais, são espíritos que nunca reencarnaram. É outra, vamos dizer, segmento de Exus. Mas a maioria dos Exus que a gente vê aí, esses Exus que se apresentam no terreiro, são Exus de seres que já tiveram na Terra, desencarnaram, se negativaram, foram para as trevas, vamos dizer assim, e começaram a trabalhar lá e foram desenvolvendo um trabalho, e chega um momento que eles vão se graduando lá embaixo também. E aí acaba que eles começam a... Então, o universo que eles trabalham é gigante demais, não tem como a gente acessar e compreender tudo. Uma pequena parte a gente consegue acessar. O pouco que eu sei é dito por eles e em algumas obras de alguns autores, tá? Que a gente já leu alguns livros, uns quantos livros sobre esse assunto. E a gente tem uma conexão legal com eles, porque a gente, sem eles, o nosso trabalho não anda. Não consegue fazer nada, literalmente. Então, para quem acha que espírito, que antigamente nos terreiros, para ver o preconceito, até porque não se tinha conhecimento. Antigamente, quando a Umbanda que nasceu no Brasil, o culto, a religião Umbanda nasceu no Brasil, não dizendo que já não se cultuava coisas parecidas com Umbanda. Antes, né, pelos africanos se cultuava. Mas a Umbanda que foi batizada aqui no Brasil, tá? Em 1908, ela no início, o culto era só preto velho, acabou. E crianças, os herês, tá? Aí depois, bem depois, começou a vir os Exus, eu não lembro a data certa, tá? 60 e pouco, se não me engano. Mas se alguém souber aí, me coloca nos comentários depois. 66, se não me engano. O culto é Exu. Mas o Exu, tinha casas que já recebiam Exus, mas eles vinham só para limpeza pesada. Mas eram tratados meio como bicho. Então acho que pelo jeito vinham Exus bem primitivos, tá? Exus que vinham com uma energia pesadona mesmo, Exus bem primitivos. Para vocês verem que era como era primitivo o culto do Exu e do guardião, que eles atiravam a cachaça no chão, o Exu tinha que beber no chão. Tá? Então, para quem não entende, para que serve a cachaça? Então, quando você está trabalhando com... Então, é isso que eu quero dizer. Tem espíritos, Exus, então existem Exus tronados, Exus coroados, existem hierarquias, existem guardiões estelares, que são Exus que trabalham a nível estelar, a nível planetário. Tá? Então, pode usar nomes comuns, mas eles são guardiões, às vezes, que trabalham a nível... Depende do trabalho que tu executa, tu acessa essas forças ou não. Aqui a gente acessa. Tá? Então, só que a gente não despreza nenhum deles. Às vezes por quê? Porque às vezes em alguns lugares é necessário aquele Exu ainda que está preso em algumas coisas, mas ele sabe um caminho. Ele vai dar uma orientação para o guardião, ó, eu sei como chegar lá. E é daí os guardiões fazem as trocas com eles. Então, eles vão ajudando também. Eles sabem que vão ter vantagem nessa negociação. Tá? Então, não é nunca descartado uma ajuda. Mas o importante é o seguinte, tu saber qual Exu, qual guardião, tu tá fazendo contratos. Porque um guardião de lei, de verdade, tu não compra ele com coisas. Ele é um executor da lei, ele não é comprável. Não adianta tu. Eu quero tal coisa, eu vou te dar isso e aquilo outro. Se tu não fez por merecer, se tu não plantou, tu não vai colher. Mas quando tu tá plantando, eles são os primeiros a te defender, são os primeiros a te empurrar. Mas eles não fazem por ti. Eles sempre vão dar condição para que a gente evolua. Eles permitem que a gente evolua. Mas vão estar nos ajudando na questão espiritual e energética. Então é importante saber que existem vários tipos de guardiões. E alguns, esses que se passam por verdadeiros, eu já vi isso aí acontecer em várias casas. O médium fica fascinado, ele mente pro médium, dependendo do médium, e o médium
às vezes está na vaidade. Eles entram pelas brechas sempre. O médium está preso na vaidade, está preso às vezes na curiosidade, está preso às vezes na ansiedade de querer ter uma conexão com o Exu, com o guardião. E aí, às vezes vem uma brecha ali. E às vezes os mentores, os guardiões mesmo que sustentam o trabalho, vão deixando. Deixam por um tempo, né? Depois podem, na hora certa. Porque tudo tem uma estratégia por trás. Tudo existe um plano. Nada é assim, feito solto. Tudo é planejado no plano espiritual. Bom, os Exus são exímios em fazer e desfazer magias, né? As pombagiras são, vamos dizer, a parte feminina. Então, lembrando que pombagira não é todo espírito que foi de cabaré, não tem nada a ver. Existe muitas mulheres que foram de cabaré, se negativaram e acabam desencarnando e acabaram trabalhando como pombagira. Existe. Então, todo ser que se negativa na Terra, na sua encarnação, vai lá para baixo, daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, recebe daqui a pouco uma oportunidade de sair daquela situação, vamos dizer, de resgatar um pouco do que sofreu, do que passou, do que causou, né, quando encarnado. E aí a oportunidade é trabalhando como guardião. E existem milhares de trabalhos, né, nesse mundo dos guardiões. Então não é só trabalhos para a saúde, os guardiões também fazem trabalhos para a saúde. Porque tem conhecimento, sabem manipular os elementos. Só que a especialidade deles é colocar ordem no negócio. Pegar espírito obsessor que está incomodando aqui, tirar daqui, botar para lá, quebrar uma magia, cobrar os que fizeram. Essa é a especialidade do Exu e da Pombagira, dos nossos amados guardiões. Mas é isso aí, cada nível depende. Aí, claro, obviamente, guardiões estelares, eles não vão estar desfazendo demanda. O trabalho deles é nível planetário, são coisas maiores, né? Mas isso tudo são coisas que ficaram muito mistificadas, mas é importante. E inclusive até colocaram o Exu como diabo, como coisa ruim, né? É que assim, ó, uma coisa interessante de entender na mentalidade de um guardião, que ele não tá ali para agradar ninguém. Então por isso que é importante, quando a gente quer conhecer um terreiro, vai num dia da esquerda, porque tu vai ver a energia, porque a energia de Exu e Pombagira é forte. E ela traz à tona tudo que tu tem escondido. Então, se tu tem coisa ruim escondida, vai vir à tona no dia do trabalho. Aí daqui a pouco vai beber demais, vai beber Exu virando garrafa de cachaça. Aquele desequilíbrio do médium. E aí já, aquele desequilíbrio do médium, o que é? Já abriu uma brecha para um guardião, às vezes, não tão positivo assim, né? Às vezes um guardião que pode ser um quiumba. E às vezes está sugando a energia do médium, e o médium está achando que está fazendo um baita trabalho e está tendo sua energia sugada. Está sendo iludido. Por quê? Porque não quer olhar para si, porque não quer estudar. Isso é comum nos terreiros, infelizmente. Mas vai chegar uma hora que vai mudar. E faz parte também do processo evolutivo. Não é dizer que está errado. Cada um acessa o que está disponível para si, que está disposto, né? Eu não quero dizer, tá errado. Não, nunca julgando, porque depende muito. Essa questão de amarração, isso é importante entender. Pombagira não é só para amarração. Inclusive, a amarração é algo perigoso. Amarração é algo que precisa ser olhado com mais atenção. Porque você que está contratando um trabalho de amarração, você está tirando o livre-arbítrio do outro. Está anulando. Mais cedo ou mais tarde, o seu livre-arbítrio também vai ser tirado. E aí você não vai gostar. E aí? E aí vai pagar para fazer um trabalho para te ajudar.
chega uma hora que não tem dinheiro que pague. A lei, a hora que chega a lei, que ela vem te cobrar, não tem trabalho que chegue a tempo. Tu vai levar ferro. Então, as pessoas acham que tudo é assim, como eu quero, quem eu quero. Cara, vai cuidar da tua vida, cara. Quer atrair pessoa boa para um relacionamento? Vai cuidar do teu corpo, vai cuidar da tua mente, vai cuidar do teu espírito. Vai atrair pessoa boa, se tu fizer isso. Isso é inevitável. Mas não querendo dominar o outro, subjugar, né? Se a gente sabe que isso ainda é algo bem comum na Terra, pelo nível de ignorância que se encontra o ser humano, né? Mas isso está com os dias contados, porque cada vez mais a lei de causa e efeito vai cobrar mais rápido. E as pessoas não vão aguentar fazer negatividade pro outro, ficar pensando mal do outro, mandando inveja. Isso vai custar caro, cada vez mais caro. Tá? Então a pombagira ela tem uma função muito importante, que é realmente trazer autoestima. Não é só para a mulher, o homem também. Resgatar a tua autoestima, o teu amor, teu auto-amor. Quanto isso é importante. São exímias também em magia, sabe fazer, conhece. Então, o mistério tanto de Exu quanto pombagira é literalmente um mistério. São coisas muito profundas, não teria nem como... Olha, a gente está olhando para uma fechadura desse universo. E muitas coisas são mistérios que eles não revelam pra gente. Que não podem. Mas são energias maravilhosas quando a gente sabe acessar elas. E eles são firmes também quando precisa ser firme. Não gosto de mimimi. Tá muito no mimimi, no vitimismo. Exu não dá nem conversa. Se der conversa é pra dar um esporro. Então, esse pessoal aí que sempre tá achando que o problema é do outro, vitimão, não tem como conectar com o Exu. Tá? O Exu não vai dar conversa, nem pombagira. Porque eles estão vendo a verdade, estão vendo que tu tá numa máscara de vitimismo. E eles vão dar no meio, literalmente. Mas são seres extremamente amorosos com os seus, com quem eles sabem que está fazendo o dever de casa. Tá? Um dia eu vou pedir para os guardiões virem aqui falar diretamente, eles falar. Claro que eles estão me intuindo aqui, mas eu vou pedir para eles virem falar. Tá bem? Então acho que era isso. Eu não anotei nada, só deixei fluir. Acho que era isso que eu tinha para falar sobre os nossos amados guardiões, que eu tanto respeito, tanto cultuo, tanto eles me fazem aprender na marra muitas vezes, mas eu sei que não está sendo em vão e não está sendo à toa. Eles estão me transformando em alguém melhor a cada dia. Por isso sou muito grato. Embora revoltado muitas vezes. Nós temos então Anjo da Guarda e Exu nos guardando. Ó, Anjo da Guarda é um conceito bem católico, né? Para mim, Anjo da Guarda, existem os anjos, né? Existem hierarquias angelicais, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, elohins. Todos esses são hierarquias, né? Forças. Eu já acessei várias delas. Não tenho um conhecimento aprofundado, não é algo assim. Simplesmente utilizo. Pouco até, mas utilizo a força desses seres. Mas Exu, pombagira, guardião, esse anjo da guarda que falo, para mim, esses são nossos guardiões, nossos Exus e pombagiras, tá?
Há uma coisa que eu acho que gostaria que ficaria, que eu acho que é importante falar, que às vezes as pessoas, tá, mas por que o Exu se apresenta na forma, né, feião, né, caveira, assustadora? Por quê? Justamente onde eles trabalham, que é nas trevas, que é nos umbrais, abaixo dos umbrais, né, nos planos trevosos, lidando só com ser negativado, só com a boca brava, cara, eles não podem vir todo bonitinho, que nem um bonequinho, né? Que nem um gente, mano. Eles têm que vir, né, imponente, causando medo. Pelo menos já na aparência, já dando um impacto de aparência. Então, eles vão se moldando conforme eles querem ser vistos, né? Acho que era isso. Tem mais alguma pergunta aí? Pra mim é isso aí. O anjo de guarda, algo, uma resposta minha mesmo, tá? O anjo de guarda pra mim é o nossos guardiões, é o nosso guardião, tá? Porque eu creio que anjo, a hierarquia dos anjos, ela não tem, vamos dizer, como um desdobramento para cuidar uma única pessoa, entendeu? Os anjos são seres que cuidam de coisas maiores, tá? Anjos, arcanjos, tá? São energias disponíveis. A gente consegue acessar, todo mundo, qualquer pessoa consegue acessar. Só que elas não é um segurança que fica perto de ti, cuidando dos teus passos. E sim, os guardiões são, tá? Bueno, acho que era isso aí que eu tinha pra falar. Vou deixar salvo esse vídeo aí. Fique com Deus. Qualquer dúvida, deixe no direct que eu faço mais vídeos falando sobre o assunto. Gratidão, até mais.